Olá, turma! Como estão todos? Estamos aqui para mais um dia de evangelização. Então vamos fazer a nossa prece? Querido amigo Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome, buscando estudar e aprender mais um pouquinho dos seus ensinamentos. Pedimos que nos auxilie a absorvê-los em nosso coração e que possamos colocá-los em prática hoje e sempre. Hoje nossa aula será sobre a vida e a missão de Jesus. As principais fontes de informação sobre a vida de Jesus são os 4 evangelhos pertencentes ao Novo Testamento e escritos originalmente em grego, em diferentes épocas. Os testamentos foram escritos pelos discípulos Mateus, Marcos, João e Lucas. Segundo o Evangelho de Lucas, o imperador César Augusto obrigou seus súditos a se registrarem no primeiro censo do império. Dessa forma, todos deveriam retornar à cidade de origem para se registrarem. Ordeno que todos façam seus registros. Como a família de José era de Belém, ele voltou para sua cidade, levando Maria já grávida. Precisamos ir a Belém, Maria. Sim, José, podemos partir. Nosso filho nascerá em Belém. José e Maria partem para Belém. Foi uma viagem longa e cansativa. Chegando em Belém, as pousadas estavam lotadas, porque outras pessoas também estavam hospedadas para realizarem um registro. Assim, não tiveram escolha. José e Maria tiveram que passar a noite em uma manjedoura. Jesus nasceu na manjedoura. Manjedoura é o nome dado ao local onde vivem os animais: vacas, cavalos, ovelhas. Jesus nasceu em condições simples e humildes, nos ensinando e exemplificando através de sua própria vida, desde o seu nascimento. E por que Jesus tem vários sobrenomes? Na época de Jesus, não existiam sobrenomes. Para se referir a alguém, era comum dizer a cidade onde a pessoa tinha nascido e vivido, ou quem era o pai. Nos evangelhos, Jesus é chamado de Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, Jesus o filho do carpinteiro ou Jesus o filho de José. Mas se Jesus nasceu em Belém, por que foi chamado de Jesus de Nazaré? Maria, mãe de Jesus, nasceu em Nazaré, onde Jesus teria passado parte da infância. Belém fica a 100 quilômetros de Nazaré. E por que alguns também o chamam de Jesus Cristo? Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido. O termo grego é uma tradução do termo hebraico Massia, significa no português Messias. A palavra Cristo geralmente é interpretada como o sobrenome de Jesus por causa das várias menções a Jesus Cristo na Bíblia. A palavra é um título. Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos porque acreditam na doutrina de Jesus, o Cristo. Jesus passou a infância e a juventude em Nazaré, na Galiléia. O Evangelho de Lucas conta que aos 12 anos ele viajou com os pais de Nazaré para Jerusalém para celebrar o Pessah, a Páscoa judaica. Quando estavam no caminho de volta para Nazaré, José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles. Procuraram e decidiram voltar ao Templo de Jerusalém, local sagrado para os judeus, onde encontraram Jesus conversando com os sacerdotes. Segundo Lucas, todos que o ouviam se admiravam com sua inteligência. José, pai de Jesus, era carpinteiro. Desde muito jovem, Jesus ajudava seu pai, era filho obediente e inteligente. Mais crescido, reunia crianças e adultos para falar sobre as leis de Deus e passar seus ensinamentos. Jesus nos ensinou com suas palavras e suas atitudes. Já na companhia de seus discípulos, Jesus os ensinava sobre a bondade, a caridade e a conduta moral. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos:
Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Jesus quis dizer para deixarem que as crianças fossem até ele, porque o reino dos céus é para os que são semelhantes a elas. Então, Jesus nos ensina que os homens de boa vontade, aqueles que necessitam de amparo, consolo e são puros de coração, se tendes amor, possuis tudo o que há de desejável na terra. Jesus era um espírito de mais alta hierarquia. Com seu magnetismo, curava os doentes e também os leprosos que sofriam com as feridas no corpo. Por onde Jesus passava, levava seus ensinamentos. Evangelizava a todos, ressaltando as virtudes necessárias para alcançar o reino dos céus. Jesus tratava a todos com igualdade, as crianças, os jovens, os adultos. Falava igualmente, com igualdade, com os doutores da lei. Falava com os doentes, com os mais humildes e com os leprosos. E adorava os animais, dizendo que todos somos filhos de Deus. Jesus nos ensinou a falar com Deus. Certa vez, conversando com os seus discípulos, um deles, com desejo sincero de aprender, pediu: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus, elevando o pensamento, ensinou como se deve fazer uma prece. Nos deixou, como ensinamento, a mais linda prece conhecida como Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nós as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Jesus é o governador do nosso planeta, desde a sua formação há bilhões de anos. Quando reencarnou entre nós, nos ensinou sobre Deus único, amor ao próximo, bondade, caridade, curas através do magnetismo, humildade e simplicidade desde seu nascimento. Seus ensinamentos foram através de suas palavras e através de suas condutas. Jesus nos ensinou a seguir os 2 principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos os demais mandamentos estão contidos nestes 2. Ao praticarmos o verdadeiro amor de Deus, respeitando a nossa vida e igualmente respeitando ao próximo, estaremos próximos do reino dos céus. Vamos responder algumas perguntas para fixação? Pergunta número 1. Jesus já existia antes da formação do planeta Terra? 2. Os ensinamentos trazidos por Jesus eram de quem? 3. Quem é o modelo de perfeição que devemos seguir? 4. Quais são os mandamentos que resumem a doutrina de Jesus? 5. Qual foi a missão de Jesus na Terra? 6. O que devemos fazer para sermos considerados cristãos? Muito obrigada por assistir à nossa aula. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana.